E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 11. E para o Sunday Paper de hoje, eu trouxe um artigo sobre a escolha da interface na hora de você realizar a ventilação não invasiva com seu paciente em insuficiência respiratória aguda. Um artigo publicado na Respiratory Care em 2017, revista que tem fator de impacto de 2,073. Então, a gente sabe, né, que a ventilação não invasiva é uma conduta que a gente vê muito na nossa prática clínica, que a gente usa praticamente em todos os pacientes com insuficiência respiratória aguda. Para quê? Para tentar evitar ao máximo a necessidade de intubação e aquelas complicações que estão relacionadas ao processo de invadir a via aérea do paciente, a ventilação mecânica invasiva. A taxa de falha da ventilação não invasiva gira em torno aí de 18 a 40%, dependendo de qual é a população e de onde você está fazendo essa ventilação não invasiva, se você está fazendo isso numa unidade de emergência, numa UTI, numa unidade de internação, e qual é o tipo de insuficiência respiratória do seu paciente, qual é a doença de base do seu paciente. O sucesso da VNI. O sucesso da VNI, de que vai depender? Vai depender de uma série de fatores, né, na verdade. Depende da causa da insuficiência respiratória, vai depender da cooperação do seu paciente, o nível de colaboração do seu paciente, a experiência da equipe em utilizar a ventilação não invasiva, entre outros fatores, né? Dentro deles, a escolha da interface. Qual que é a melhor interface para aquele paciente, para aquela condição clínica daquele paciente e para aquele ventilador que eu tenho também. E aí, como que a gente pode melhorar tudo isso? Então, conhecer os diferentes tipos de interface que eu tenho para aplicar na insuficiência respiratória aguda e a diferença entre cada uma delas. Então, primeira coisa, quais são os problemas que podem estar relacionados à interface? Então a gente pode ter, por exemplo, o vazamento, que é um problema muito comum na ventilação não invasiva, a fuga de ar ao redor da máscara, né? Por exemplo. Então, para a gente tentar melhorar isso, escolher a interface correta e o tamanho correto da interface para cada paciente, checar como que está o ajuste dessa interface no rosto do meu paciente, usar um ventilador que compense vazamentos. Hoje em dia praticamente 100% dos aparelhos que a gente tem nos hospitais compensam vazamentos, em algum lugar ou outro que a gente ainda não tem, isso dificulta um pouco, porque se vazar vai complicar a ventilação desse paciente. Se você está usando uma máscara nasal, pedir para o paciente tentar manter a boca mais fechada, considerar trocar a interface se o vazamento estiver excessivo, porque a máscara não está ajustando bem ao rosto do paciente. Por exemplo, um paciente idoso ou emagrecido, que tem aquela face mais emagrecida, escavada, às vezes paciente que está sem prótese, né, sem a dentadura, que a máscara não ajusta bem, fica vazando. Otimizar o suporte ventilatório. Quando tem muito vazamento, às vezes você abaixar um pouquinho as pressões faz com que diminua esse vazamento e você consiga melhorar a ventilação efetiva do seu paciente. E considerar trocar o módulo ventilatório. Congestão nasal. Então, de novo, escolher a interface correta, tamanho correto, considerar usar descongestionantes tópicos e anti-inflamatórios, otimizar o suporte ventilatório do seu paciente de novo, né? Às vezes é necessário diminuir um pouquinho as pressões para melhorar isso, ver se não está tendo vazamento, porque se tem vazamento, o aparelho tenta compensar, aumenta o fluxo de ar, e isso pode piorar a congestão nasal. E se você estiver usando uma máscara nasal, considerar trocar por uma máscara oronasal ou até mesmo helmet. Ressecamento oral e nasal é uma reclamação bastante comum, né, dos nossos pacientes, o ressecamento. Então, ver se o tamanho está correto, interface correta, pensar em utilizar algum umidificador, tipo de umidificação ativa, ver se não está tendo vazamento. Então, de novo, se tem vazamento, o equipamento vai querer compensar, aumenta o fluxo, e aí com mais fluxo de ar pode ressecar mais ainda. Se estiver usando a máscara nasal, de novo, considerar trocar por uma máscara oronasal ou helmet. Irritação da pele. Então, a gente sabe, né, que a máscara tem vários pontos de contato, principalmente na ponte nasal. Então, como que está ficando essa pele?
Então vê se a máscara está correta, vê como que está a interface, o ajuste, se não está muito apertada, como que está, se isso está bem fixo, se você está usando o cabresto correto para aquele tipo de máscara também. Considerar utilizar pele artificial, utilizar aquelas plaquinhas de hidrocoloide para minimizar essa irritação da pele e considerar trocar para uma total face ou para um helmet, porque tem pontos de contato diferentes, vai melhorar essa irritação na pele. E também a gente pode chegar ao ponto de precisar pedir uma consulta para a equipe da dermato. Irritação nos olhos. Então, ver se a máscara está adequada, ajustar adequadamente, evitar que fique muito apertada, porque a própria máscara pode apertar o olho e irritar os olhos, principalmente quando o tamanho da máscara não é adequado. Reduzir um pouquinho a pressão, porque isso pode estar causando vazamento e o ar está irritando o olho, aquele vazamento direto, né, com ar, com fluxo direto nos olhos, pode causar irritação. E considerar sempre a troca de interface. Claustrofobia também é uma reclamação bem constante dos nossos pacientes. Então, escolher a interface correta, fazer a aplicação dessa interface de uma maneira tranquila. Vai lá com as suas mãos, explica para o paciente, segura a interface com as mãos na face dele, espere ele ter um período de adaptação, entender como aquilo funciona, e aí depois sim você vai lá e fixa a máscara. Começar com suporte ventilatório mais baixo, então em vez de eu já começar com aquelas pressões mais altas que eu sei que eu vou precisar, tentar iniciar com as pressões um pouco mais baixas para o seu paciente entender como aquilo funciona, para ele entrar no ritmo da ventilação não invasiva, ele não assustar logo de cara com aquela pressão vindo, e aí ele vai ter menos claustrofobia. Tranquilizar o paciente, sempre conversar, explicar tudo detalhadamente para ele e, se necessário, trocar a interface. Então, essas aqui são os tipos mais comuns de interface que a gente tem, principalmente para insuficiência respiratória aguda. Aqui a gente tem uma máscara nasal, que é aquela máscara que pega só a região do nariz. Aqui a gente tem uma máscara oronasal, que pega o nariz e a boca. Aqui a gente tem uma máscara nasal do tipo prong. Aqui a gente tem uma máscara oral. Aqui a gente tem uma máscara do tipo total face, né? E aqui um helmet, que é o capacete. Então, se eu tiver todas essas máscaras à disposição, como que eu faço para escolher? A gente sabe que não é bem a nossa realidade, né, ter diversos tipos de máscara, diversos tamanhos, mas como eu posso fazer para escolher o melhor possível essa interface para o meu paciente? Então, tem alguns trabalhos que estudaram uma interface versus a outra. Esse trabalho que a gente está vendo aqui, essa revisão da Respiratory Care, tentou trazer isso para a gente, alguns dados de trabalhos que compararam tipos de máscaras diferentes nos pacientes. Então, começando aqui, nasal versus máscara oronasal. Então, o trabalho do Co, que foi um trabalho que avaliou 70 pacientes com insuficiência respiratória aguda, não teve diferença quanto à melhora dos sinais vitais, nem da troca gasosa, nem da taxa de intubação, porém a máscara nasal foi mais bem tolerada do que a máscara oronasal. O trabalho do Giraud avaliou 90 pacientes que tinham alguma doença pulmonar crônica, não teve diferença quanto à melhora dos parâmetros respiratórios, vazamento mais comum na máscara nasal, geralmente porque vaza ar pela boca, principalmente no paciente em insuficiência respiratória aguda, porque ele tende a querer respirar pela boca para diminuir o espaço morto. Falha foi mais comum no grupo da máscara nasal, então assim, se vazava mais, a ventilação era menos eficaz, então a chance de falhar é maior. E, para uso prolongado, considerar trocar para uma máscara nasal, ou seja, assim que seu paciente começa a apresentar melhora, mas ele ainda precisa da VNI, talvez trocar para uma máscara nasal, que é mais bem tolerada, facilite esse uso prolongado da VNI pelo paciente. Trabalho do Anton, agora comparando máscara nasal versus total face. Então, o trabalho do Anton, 14 indivíduos com DPOC exacerbado, não teve diferença na melhora da gasometria, nem dos parâmetros respiratórios, mas a total face foi mais eficaz em diminuir a frequência respiratória, provavelmente porque a total face tinha uma ventilação mais eficaz e aí conseguia diminuir essa frequência respiratória dos doentes. Comparando a máscara oronasal com a total face, então aqui o trabalho do Sadegh,
48 indivíduos com insuficiência respiratória aguda, não teve diferença no conforto, não teve diferença quanto à melhora da gasometria, mas depois de 6 horas a Total Face foi mais eficaz em diminuir a PaCO2. Por quê? Provavelmente porque apesar da Total Face ter um espaço morto maior, a gente consegue aplicar maiores pressões nela, porque ela fica mais bem adaptada ao rosto, tem menos fuga quando a gente aumenta as pressões, então a gente consegue ventilar melhor. Então se você ventila melhor, você diminui mais a PaCO2. Aqui comparando o oronasal com o helmet. Então o trabalho do Pisani, 80 indivíduos com DPOC, com insuficiência respiratória hipercápnica, não teve diferença na melhora da gasometria, nem da frequência respiratória, nem da taxa de intubação, porém a oronasal foi mais eficaz em diminuir a dispneia. Uma explicação para isso é porque a oronasal tem um espaço morto muito menor que o helmet. Então, talvez ali a ventilação efetiva do paciente sendo melhor, a sensação de dispneia dele seja menor. Trabalho do Antonaglia, 50 sujeitos com DPOC exacerbado, depois de 4 horas, oronasal, de novo, foi mais eficaz em diminuir PCO2, então máscara oronasal tem menor espaço morto, vai ventilar melhor do que o helmet, e aí o PCO2 cai mais rápido. Tempo de VNI e tempo de internação foram menor no grupo oronasal. Então, se você consegue resolver a hipercapnia do paciente mais rápido, ele precisa menos tempo de VNI e, consequentemente, menos tempo de internação. Trabalho do Patel, 88 sujeitos agora com síndrome do desconforto respiratório agudo, famosa SARA. Grupo helmet, taxa de intubação 18,2%. Grupo oronasal, olha a taxa de intubação, 61,5% dos pacientes precisaram ser intubados. Dias livres de ventilação mecânica para o helmet, 28 dias livres de ventilação mecânica. Grupo máscara oronasal, só 12 dias e meio livre de ventilação mecânica. Mortalidade em 90 dias, 34% no grupo helmet, 56% no grupo oronasal. Então olha que interessante. O que a gente está vendo aqui nesses 3 trabalhos entre oronasal e helmet? Que quando os nossos doentes têm um tipo de alteração hipercápnica, esses pacientes não estão ventilando bem, utilizar uma máscara oronasal que tem um espaço morto menor parece que é melhor, porque você ventila esse paciente mais efetivamente devido ao menor espaço morto. Agora, quando você tem um paciente que tem SARA, síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma doença hipoxêmica, esse paciente tem a oxigenação prejudicada, a troca prejudicada, e aí você precisa que esse paciente fique bem pressurizado por períodos prolongados, sem ter que tirar a máscara, o helmet parece que é melhor. Apesar dele ter um espaço morto maior, o problema do nosso paciente agora não é a ventilação, é a troca. Então, pressurizar bem esse paciente, no helmet a gente consegue pôr maiores pressões com menores vazamentos e você consegue permanecer com o helmet por mais tempo devido aos pontos de apoio que incomodam menos o paciente fica interagindo mais ali com o helmet porque ele tem a visão total, ele não tem o olho sendo incomodado, não tem a máscara pegando na face, pontos de dor, então ele consegue tolerar por mais tempo. Tá? Agora, Total Face versus o helmet, trabalho do Osley, 50 indivíduos com DPOC exacerbado, após 1 hora, Total Face foi mais eficaz em diminuir PCO2, então Total Face tem um espaço morto menor do que o helmet, então provavelmente por isso diminuiu mais rápido esse PCO2. Conclusão, com relação às interfaces utilizadas para insuficiência respiratória aguda, a máscara oronasal e Total Face têm a preferência, a experiência no ajuste e prevenção de complicações vão ser pontos fundamentais para o sucesso da ventilação não invasiva. Então não basta só você ter as melhores máscaras, diferentes tipos de máscara, as máscaras oronasal e Total Face que são as que têm a preferência. O ajuste adequado dessa máscara na face do paciente e prevenir aquelas complicações que a gente viu lá no início também vão ser fundamentais para o sucesso da nossa ventilação não invasiva. Tá certo, galera? Então já deixa aquele like porque eu sei que você gostou desse artigo, você gostou de ver esse vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal
para você não perder mais nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo, acompanhar aí o Sunday Paper, o fisioterapista, as entrevistas estão muito legais, confere lá o fisioterapista também, já ativa o sininho para você receber o aviso de quando sai vídeo novo e deixa aqui o seu comentário, põe aí se você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida do que você está gostando, o que você não está gostando, se você tem sugestão de tema, enfim, escreve alguma coisa, interage com a gente, quero muito conversar com vocês, tá certo? E até o próximo Sunday Paper.